nunca sentiu vontade de se acabar no doce na TPM, que atire a primeira pedra. E não só isso, se você sofre com fortes sintomas nesse período, provavelmente tem dificuldade em manter a constância nos treinos. E qual o problema disso? Que comer exageradamente, sem treinar, engorda. E o pior é que a menstruação ela vai continuar vindo todos os meses. Então, se você não aprender a lidar com isso quanto antes, dificilmente vai conseguir emagrecer. Mas calma que você não está sozinha. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que o ciclo menstrual influencia na sua disposição e no seu apetite, como continuar treinando mesmo nos dias difíceis e, mais importante, como ter estratégias que vão garantir a continuidade dos seus resultados. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Lou, personal trainer e especialista em emagrecimento, e hoje eu vou te ajudar a entender que a menstruação não precisa ser um obstáculo no caminho para conquistar o corpo que você deseja. Para entender como o ciclo menstrual pode influenciar nos treinos, é importante conhecer as suas duas fases principais, a folicular e a lútea. A fase folicular começa no primeiro dia da menstruação e vai até a ovulação. Nesse período, o estrogênio aumenta gradativamente, o que melhora a utilização do carboidrato como fonte de energia e a recuperação muscular. Muitas mulheres relatam um aumento da disposição, principalmente nos primeiros dias da menstruação. A fase lútea começa após a ovulação e dura até o início da próxima menstruação. Aqui, os níveis de progesterona aumentam, acompanhado da queda do estrogênio. Essas mudanças causam uma maior retenção de líquidos, aumento da fome, cansaço e até dificuldade para dormir. É nessa fase que os sintomas da TPM aparecem, que são irritabilidade, cólica e sensação de peso no corpo. Mas embora muitas mulheres relatam ter mais dificuldade de treinar na fase lútea, estudos mostram que essas alterações hormonais não impactam diretamente na sua capacidade de produção de força e no seu desempenho. Em outras palavras, biologicamente, você continua tendo a mesma capacidade para treinar. E o que realmente acontece? Bom, boa parte da nossa sensação de cansaço ou indisposição está muito mais relacionada com a forma como nós percebemos o nosso corpo nesse momento. Mas é possível contornar isso com estratégias inteligentes e evitar prejuízos no seu processo de emagrecimento. Então, eu vou citar exemplos do que eu uso na prática que funcionam para continuar tendo resultados para que você teste por aí também. Os meus sintomas começam 10 dias antes de eu começar a menstruar. E normalmente eu sinto dor de cabeça, insônia, fico mais estressada. Só que o que realmente me afeta é que eu sinto uma fome descontrolada. Não é uma fome normal, nem gula, é realmente algo insaciável, a ponto de eu comer e continuar com fome. Já teve vezes de eu atacar a geladeira comendo várias coisas aleatórias na tentativa de fazer essa sensação passar e não passava. E aí, com medo disso acabar evoluindo para uma compulsão alimentar, que eu criei a seguinte estratégia. Eu elaborei uma planilha no Excel, onde eu sinalizei os possíveis dias do meu ciclo e estruturei a minha alimentação com base na dieta do ciclo de carboidratos. E sempre, uma semana antes de eu menstruar, eu evitava fazer restrições calóricas, mas ainda assim mantendo o balanço energético para que eu não engordasse. Ainda assim, eu mantinha comigo chocolates fit, como da Linea ou da Growth, caso o meu descontrole emocional fosse muito grande, para que eu não descompensasse de outra forma. Então, eu tinha aí duas válvulas de escape que me ajudavam a manter o controle nessa questão da alimentação. Outra estratégia que eu utilizei foi me medir, fazer a perimetria todos os dias e a pesagem todos os dias. E eu incluía esses dados na mesma planilha. Então, tinham várias colunas, tinha a parte da dieta, a parte do ciclo, a parte do peso e da perimetria. Porque existem variações normais do nosso corpo, tanto no dia a dia quanto em relação ao ciclo menstrual, e entender quais são as variações normais do meu corpo e quais não são normais me fazia saber exatamente quando que eu estava saindo da linha para eu conseguir voltar para o eixo. Eu já cheguei a engordar 4 quilos em um ciclo por conta dessa alimentação descompensada, por ter ficado sem treinar devido à indisposição e não estava fazendo acompanhamento. E no dia em que eu me pesei e eu vi, eu fiquei tão frustrada, porque emagrecer já é difícil, né? Você já tá num processo de querer perder mais peso. Ver que você ganhou mais 4 e ter que perder esses 4 quilos de novo
é muito desafiador. É aí que muitas mulheres desistem. Então, entender primeiro quais são as variações naturais é importante, até para ser mais compreensiva, porque assim, muitas mulheres que treinavam na academia junto comigo, elas não entendiam sobre essa questão de variação e viam que às vezes aumentava 1 quilo de um dia para o outro e ficavam desmotivadas, né? Elas não entendiam por que isso acontecia. E assim, o nosso corpo, ele sofre alterações diariamente, inclusive no mesmo dia o seu peso vai alterar. O peso que você acorda não é o peso que você tem depois do seu treino e não é o peso que você vai ter à noite. Do mesmo modo que o tanto que você se hidrata influencia, ter o intestino preso influencia, o seu ciclo menstrual influencia. Nós mulheres podemos variar até 2 quilos antes de menstruar. Então, uma das estratégias que eu também utilizava era exatamente isso. Eu só levava em consideração o peso oficial, aquele que eu fazia no primeiro dia após o fim da minha menstruação. Eu me pesava na mesma balança, no mesmo horário no dia, tentando manter sempre os mesmos padrões. Então, por mais que eu me pesasse diariamente e fizesse esse acompanhamento, o meu peso oficial era sempre aquele. E era com base nele que eu determinava se eu estava engordando ou se eu estava emagrecendo. Uma variação até 1 quilo é normal. Se eu percebia que variava mais de 1 quilo, eu sabia que eu estava engordando e que era a hora de mudar para não deixar com que aquilo progredisse. Já me perguntaram se esse comportamento de se pesar constantemente não pode te deixar muito neurótica em relação ao peso. E na verdade já fizeram estudos sobre isso, e a menos que você tenha algum quadro clínico anterior em relação a isso, essa prática não tem potencial de desencadear nada. Na verdade, ela é muito boa, porque assim, eu já tive medo de me olhar no espelho, de olhar meu peso na balança, criar essa prática, mesmo que com receio de ver o que ela tem para me dizer, me motivava, me dava um gás. Quando eu olhava e falava, poxa vida, esse final de semana eu exagerei, eu sabia que eu tinha que melhorar naquela semana. Eu não me deixava levar. Eu via que eu estava insatisfeita com o peso e eu falava, tá bom, eu vou mudar. Tá bom, não deu certo agora? Eu vou melhorar. Porque era exatamente querer que aquele número diminuísse que me motivava. Eu consegui me manter de forma saudável, de modo que eu não emagreci de forma exagerada, eu não fiz nada exagerado que prejudicasse a minha saúde e também não fiquei tão neurótica a ponto daquilo me deixar estagnada. É importante ter a questão da saúde mental bem estruturadinha e aí, se você tiver a necessidade de procurar um auxílio psicológico, que assim seja, até porque os transtornos alimentares são reais. Mas essa é uma prática que me ajudou muito e que pode ser muito útil para você, até para que você perca esse medo da balança, vá se acostumando com ela e goste dela. E entenda que assim, ela está ali para te ajudar. O peso, ele não vai ser o seu maior aliado em relação ao emagrecimento junto com a musculação, porque a massa magra ela também pesa, então se você estiver hipertrofiando, a variação pode ser menor, por isso que a perimetria é indispensável, mas ela te ajuda sim até uma noção dessas variações. Esse controle foi essencial para mim, porque eu nunca gostei de fazer dieta, sempre fui bem resistente, inclusive isso foi um dos fatores que mais atrasou o meu emagrecimento. Diferentemente do treino, que para mim é muito mais fácil, eu consigo treinar tranquilamente, na verdade, às vezes eu até exagero. Só que o treino sem a dieta não adianta de nada. Então eu precisei ter esse controle para conseguir ter uma adesão melhor e para ter mais resultados. Além dessa questão de comer exageradamente, outro sintoma que eu tenho associado a isso é a indisposição. E aí, quando eu cedia ao descanso de não ir treinar e ainda comer as coisas que eu estava sentindo vontade, eu engordava mais. E quando eu aprendi que a força, ela não altera quando você está indisposta e passei a ir treinar mesmo sem vontade, eu comecei a perceber que muito do que eu estava sentindo era mais emocional do que necessariamente físico, porque quando eu chegava lá eu conseguia executar o treino. Então, ir treinar sem vontade se tornou um divisor de águas. Até porque muitas não sabem, mas o treino de força diminui os sintomas da TPM. Então, foi aumentar o meu nível de consciência sobre o meu próprio ciclo e fazer esses acompanhamentos que facilitou na minha adesão, na questão da flexibilidade, na identificação do momento em que eu estava me perdendo e quando que eu deveria voltar para a minha rotina para não perder meus resultados. E depois
depois que eu comecei a fazer isso que eu emagreci e não engordei mais. Entender o que acontece com o seu corpo, o que você consegue manter de forma contínua, quais as suas dificuldades, o que você precisa reduzir um pouco o ritmo e como fazer isso sem engordar é fundamental para não deixar a menstruação te prender nesse ciclo de sobrepeso. Você não precisa ser refém dos seus sintomas. Com uma estratégia bem estruturada, equilibrando as calorias que você consome e as que você gasta, é plenamente possível que você tenha mais flexibilidade na parte de restrição calórica, consiga ter alguns treinos em que você descanse mais, ou até, se for o caso, manter absolutamente normal a sua dieta e o seu treino, porque os ciclos eles não são iguais. Em alguns momentos a gente sente até mais energia. Então, por que não aproveitar esses momentos e potencializar ainda mais para ter mais resultados? É fundamental que você se observe com cuidado para justamente saber exatamente em quais momentos fazer cada uma das adaptações. Lembre-se que a menstruação vai estar contigo até a menopausa, então é essencial aprender a lidar com ela. Sem esse controle, quando que você vai conseguir seu resultado? Depois dos 50? Não que não seja possível, mas é realmente isso que você quer? Então aprenda a cuidar do seu corpo agora, com constância e estratégia. Entenda o que funciona para você, respeite os seus limites, mas não se torne refém do seu ciclo menstrual. Agora me conta, você sente diferença nos treinos ao longo dos ciclos? Ou tem alguma dificuldade específica que tem te atrapalhado? Escreve aqui nos comentários que para mim será um prazer te ajudar. Não se esqueça de curtir e de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.